Não perca os próximos capítulos. Uma boa noite a todos. Louvado seja Deus porque você chegou até aqui para renovar as suas forças. A semana já está quase findando e eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui estamos cansados, estamos bem, alguns bem cansados talvez, mas estamos aqui para a honra e glória de Deus. E estamos aqui certamente para renovar as nossas forças nele, porque é Ele quem nos sustenta. E tenha certeza, ao estar aqui, ao cantar louvores ao seu nome, ao entregar-se a Ele, você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Vamos louvar, renova. Já não quero ser igual.
necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Por gentileza, vamos todos nos colocar em pé para cantar o hino tema dessa semana. Nossos planos entregamos em tuas mãos, nossos sonhos entregamos em tuas mãos. Queremos teu poder, ó Senhor, vem transformar-nos, nossa vida entregamos em tuas mãos. Nossa vida entregamos em tuas mãos. Nossa vida entregamos em tuas mãos. Nosso coração entregamos em tuas mãos. Queremos teu poder, ó Senhor, vem transformar-nos, nossa vida entregamos em tuas mãos. Nossa vida entregamos em tuas mãos. Boa noite, igreja. Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, no livro Eventos Finais, a serva do Senhor, na página 36, ela nos exorta que nós estamos sendo pesados na balança do santuário, como indivíduo e como igreja. E a palavra de Deus também nos exorta que nós, nesses últimos dias, nós temos que orar sem cessar, porque os tempos são difíceis. Eu convido aquele que puder a se ajoelhar para que possamos clamar ao Senhor. Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, pois dele é o poder e toda a glória. A ti, Senhor, entregamos nosso coração, a nossa vida, te pedindo que tu nos prepare para os eventos finais, Senhor. Sabemos que nós estamos sendo pesados e nós não queremos ser achados em falta. Para isso, precisamos do teu favor, Senhor, em nossas vidas. Temos privilégios, Senhor. E um dos privilégios, Senhor, é esta semana de oração que nós estamos tendo. Que possamos aproveitar e guardar cada palavra no nosso coração, Senhor, para a preparação da tua breve vinda. Essa é a doce esperança de cada adorador teu aqui ajoelhados, Pai. Por favor, nos guarda os nossos familiares, Senhor, onde quer que eles estejam, e que possamos, Senhor, um dia expressar ao mundo, ao universo, que esse é o Deus da qual nós tanto esperávamos, Cristo Jesus, e seremos gratos a Ti eternamente pelo Teu sacrifício. É nesse poderoso nome que clamamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
As palavras de Jesus ainda ecoam no universo e dentro do meu coração. Foram ditas pelo Mestre há tanto tempo, mas são tão incrivelmente atuais. Quando vejo as notícias, vejo o mundo quase a ponto de se desintegrar. E eu me lembro da promessa tão preciosa de que Cristo muito em breve vai voltar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Eu levanto os meus olhos para o alto e o meu coração me diz: Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando: pode ser hoje, talvez um dia ou dois depois de amanhã. E o que importa saber é que Ele volta e vem para recolher os que já são seus. Meu maior desejo um dia é abraçá-lo e lançar-me aos seus pés em gratidão, contemplá-lo face a face como os anjos e tocar as mãos feridas lá na cruz. Quando penso que esse dia está chegando, quando o mal já não mais existirá, eu me animo e renovo as minhas forças, na certeza de que o céu será meu lar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, eu sigo com fé. Eu levanto os meus olhos para o alto e o meu coração me diz: Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando: pode ser hoje, talvez um dia ou dois depois de amanhã. E o que importa saber é que Ele volta e vem para recolher os que já são seus. E vem para recolher os que já são seus. Vamos orar. Grande Deus, obrigado por este dia. Obrigado pelo privilégio e oportunidade que temos de ter vida, por teu cuidado, por tuas bênçãos. Às vezes estamos olhando somente para as dificuldades e esquecemos de teu grande amor. Esquecemos das bênçãos que temos. Temos saúde, temos família, temos a certeza da salvação em nosso coração, temos esperança. E o melhor de tudo,
Não importa as tormentas da vida, as dificuldades da vida, temos um Deus que cuida de nós. E nesta noite, estamos mais uma vez aqui, neste lugar, não somente para te render louvor, mas também para abrir o nosso coração, para ouvir a Tua voz, que vem através da Tua palavra, e que Teu Santo Espírito possa falar mais uma vez à nossa vida. Todo o barulho que o mundo traz, oferece, possa neste momento ser silenciado, ser esquecido. Qualquer preocupação que passe por nossa mente, possa deixar de lado, porque queremos estar somente prestando atenção à Tua palavra, que vem do céu como remédio para nossa alma, como cura para nossa vida, trazendo esperança e salvação. Hoje, mais uma vez, pedimos Tua presença e Teu Santo Espírito falando ao nosso coração. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Que bom que podamos estar mais um dia aqui neste lugar. Que bom que cada dia está crescendo o número também das pessoas que estão acompanhando ali a transmissão através das redes sociais e aqueles que acompanharão também através da TV. Receba nosso carinhoso abraço e também nossas orações possam te abraçar ali no lugar onde você está, na cidade onde você está. E eu sempre agradeço a Deus porque os meios de comunicação nos permitem nos aproximar a tantas pessoas que estão passando por diferentes dificuldades. Pessoas que estão doentes, pessoas que estão passando por angústia no seu coração, pessoas que estão preocupadas, pessoas que estão felizes, estão passando pelo melhor momento ou pelo pior momento da sua vida. Hoje Deus tem uma palavra de esperança para você. E o melhor é que Deus está com você. E o Espírito de Deus está trabalhando na sua vida. E não esqueça que você nunca está sozinho. Deus cuida de você. É bom ter a sua companhia, mais uma vez para estudo da palavra de Deus. E que bom ver vocês aqui, mais uma vez nesta noite. É uma alegria saber que vocês fizeram de tudo para se aproximar hoje. Não é fácil, às vezes, ter que parar no trabalho um pouco mais cedo, ter que sair de casa, tem que quebrar muitos compromissos, mas isso demonstra o verdadeiro interesse e a necessidade que está no seu coração. E que Deus abençoe muito, muito aquela decisão que você está tomando dia a dia de vir aqui para ouvir a palavra de Deus. Muito bem, vamos para a mensagem de hoje. Durante todos nossos encontros, estamos estudando o livro de Apocalipse, capítulo 14, mas apenas estamos estudando 2 versos da Bíblia. E durante todos estes encontros, hemos estado aqui para poder lembrar, ouvir, aprender que coisa é o que Deus está falando para o nosso coração. Qual a última mensagem que Deus tem para esse mundo? E hoje vamos mais uma vez para o texto. Apocalipse capítulo 14. Verso 6 e verso 7. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Já falamos que esta seria a mensagem presente, a mensagem para o nosso tempo.
uma mensagem para o tempo do fim. E já também estudamos algumas palavras importantes do texto. Já falamos o que significa o anjo, o evangelho eterno, o que significa chegar a toda nação, tribo, língua e povo, o que significa grande voz, o que significa temei a Deus. Em nosso encontro anterior falamos sobre qual é o significado de dar glória a Deus. O que significa que eu preciso dar glória a Deus? E hoje estamos avançando no texto. E já estamos chegando quase no final de nossos encontros. E a partir de hoje, eu gostaria que você que veio hoje, por favor, não perca amanhã. Porque a mensagem de amanhã é a continuidade da mensagem de hoje. Eu vou ficar muito triste pelas pessoas que só vão vir amanhã, porque não vão compreender completa a mensagem. Mas se você veio hoje, vai compreender muito melhor a mensagem de nosso próximo encontro. Por quê? Porque a partir de hoje vamos falar sobre o juízo de Deus. E falar sobre o juízo de Deus é uma das coisas mais fascinantes da Bíblia. Mas também é falar sobre uma questão que as pessoas não querem ouvir. Falar sobre o juízo de Deus faz que nossa mensagem seja impopular, que as pessoas não gostem de ouvir. Porque é muito bonito falar sobre Jesus na cruz, misericórdia de Deus, perdão de Deus, graça de Deus, porta aberta, braço aberto. É muito lindo falar sobre Jesus como Salvador. Mas uma das coisas mais complexas para o ser humano ouvir é que aquele que é o Salvador também é o juiz. Então, muitas pessoas gostam de Jesus na cruz, mas não gostam de Jesus como juiz. Não gostam. Eu não quero esse Jesus. Eu quero esse Jesus que ama, esse Jesus que abre os braços, esse Jesus que perdoa, esse Jesus que corre detrás do ser humano. Mas Jesus julgando, esse Jesus eu não gosto, não. E hoje vamos ver que o juízo de Deus é um dos temas mais falados na Bíblia. Só que acontece que o ser humano prefere não ver, não ler, não compreender o juízo de Deus. E hoje vou começar falando sobre como Jesus falou sobre o juízo. Vamos para alguns textos, por exemplo, Mateus capítulo 11, o verso 21 até o verso 24. O texto diz assim: ai de ti, Corazim. Está falando sobre cidades, tá bom? Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo. Quem está falando aqui? Jesus. E o texto continua, o verso 24. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. É Jesus. É Ele que está falando. Jesus está dizendo: olha, eu fiz de tudo para que vocês se arrependam. Porque se as pessoas de Sodoma, as pessoas de lá, eles houvessem visto, ouvido, olhado os milagres que vocês viram, eles teriam se arrependido. E vocês viram tantos milagres, mas não há arrependimento. E eu vou dizer uma coisa, diz Jesus:
no juízo, o castigo para eles será menor. E para vocês será maior, porque vocês receberam maior luz, tiveram maior privilégio. Vocês olharam o que essas nações não viram, mas vocês não se arrependeram. O que está falando Jesus? Vai haver um juízo. Quer outro texto da Bíblia? Mateus 12:36. O texto bíblico diz assim: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disseram, hão de dar conta no dia do juízo. É Jesus. Ele está falando sobre o juízo. Tenha cuidado com suas palavras, o que você diz, o que você fala, porque todo está sendo registrado. No dia do juízo, você será julgado pelas suas palavras. Muito bem, eu poderia mostrar toda noite aqui os textos sobre o juízo. Muito bem, mas agora vem Apocalipse 14 e diz assim: o dia do juízo chegou. Sabe uma coisa? A maioria dos cristãos, quando escutam a palavra juízo, eles pensam assim: o juízo vai acontecer na segunda vinda de Jesus. Jesus volta e ali vai acontecer o juízo às nações. Mas me deixa dizer uma coisa: o juízo é um dos temas mais amplos da Bíblia. Porque o juízo não acontece somente quando Jesus volta. A Bíblia fala que o juízo tem 3 fases. É por isso que eu preciso dividir esta mensagem entre hoje e o nosso próximo encontro. Hoje vamos ver apenas a primeira parte do juízo. A primeira parte, porque são 3 fases. Mas pastor, de onde você está inventando que o juízo tem 3 partes? Não, o livro de Apocalipse 14, lembre que a mensagem que tem que ser pregada antes da volta de Jesus. E sai o primeiro anjo e diz assim: o dia do juízo chegou. Não diz chegará, não diz já passou, diz ha começado agora. E lembre que ainda não limos a mensagem do segundo anjo, a mensagem do terceiro anjo, não. É apenas a mensagem do primeiro anjo. O que significa isso? Quando o anjo proclama esta mensagem, enquanto a pregação do evangelho no tempo final está acontecendo aqui na terra, no céu começou uma obra de juízo, antes da volta de Jesus. Essa mensagem, aqui Jesus ainda não volta, é a mensagem que o povo de Deus tem que pregar. E dentro da mensagem que o mundo precisa ouvir, é uma mensagem: juízo começou, não vai acontecer, já começou. Por quê? Quando vai você para o livro de Apocalipse capítulo 22, verso 12, o Apocalipse 22, 12 diz assim: eis que aqui eu volto em breve. Olha só, verso 12: eis que venho sem demora, e comigo o galardão, para recompensar a cada um segundo suas obras. Ou seja, quando Jesus volta pela segunda vez, ele já vem com uma recompensa. E a recompensa significa que, antes de receber a recompensa, os seres humanos passaram por um juízo. Como eu sei qual vai ser minha recompensa? Porque antes da volta de Jesus, um juízo aconteceu.
E neste juízo celestial, na Bíblia fala que é como um juízo terrenal, mas não exatamente igual. Você vai para um julgado terrenal, você vai ver que aqui neste mundo tem muita injustiça, tem muita testemunha falsa, mas no juízo celestial tem tudo verdadeiro. Por exemplo, tem testemunhas. Quais são as testemunhas? Os anjos de Deus. Neste juízo tem um advogado. Quem é o advogado? Jesus Cristo. Ele nos defende. Neste juízo tem um código. E o livro de Tiago, capítulo 2, verso 10 ao verso 12, o apóstolo Tiago diz assim, que todos vamos ser julgados pela lei da liberdade. E a pergunta é, qual é a lei da liberdade? E Tiago aponta 2 mandamentos da lei de Deus que está no livro de Êxodo, capítulo 20. Ou seja, a lei de Deus será o código pela qual os seres humanos vão ser julgados. Sabe que coisa triste? A pessoa está falando contra a lei, que a lei não existe, que a lei é isso. Mas a lei vai ser o código. Qual o problema? O problema é que muitas pessoas colocam a lei de Deus onde o lugar onde não pertence. Vou colocar um exemplo. O fogo é bom? É bom. Bom enquanto está na cozinha, para cozinhar os alimentos. Mas o fogo não é bom se você pega o fogo e coloca no bolso. Ali não é bom, porque você coloca no lugar incorreto. A lei de Deus é boa? Sim, enquanto esteja no lugar correto. A lei de Deus não salva. A lei de Deus, se você coloca como meio de salvação, você está perdido. Porque o único que salva é Jesus Cristo. Mas, se a lei você coloca no lugar certo, tem uma função específica. Refletir o caráter de Deus, criar a necessidade em você para levar a Jesus, e ainda que a lei não salva, no juízo tem uma função especial. Então, vendo todos os elementos do juízo, hoje queremos ver quais são essas 3 faces do juízo. Essas 3 faces do juízo são conhecidas como: primeira fase, um juízo de investigação. O que significa investigar? Nós conhecemos muito bem essa palavra. Vamos investigar. Vamos ver quais são os fatos reais. Nessa primeira fase de investigação, significa que nossa vida é aberta ante os olhos de Deus, que está julgando todas as nossas ações. Nessa primeira fase do juízo, significa que é ali onde Jesus vai determinar quem vai se salvar e quem vai se perder. Mas não é Jesus que determina e diz assim: filho, você nasceu, você é muito pecado, você está perdido. Não, salvação e perdição vai depender de nossas escolhas, de nossas decisões. E nessa primeira fase do juízo, de investigação, então é Jesus quem vai investigar a vida de todos aqueles que dizem ser crentes. E dali vem a segunda fase, de verificação, e a terceira fase de execução. Hoje vamos ver apenas a primeira fase, investigação, que acontece quando? Quando Apocalipse 14, o verso 7, diz assim: temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Enquanto a mensagem está sendo pregada, juízo está acontecendo no céu. Muito bem. Antes de falar sobre essa primeira fase, que para mim é muito importante que todos nós possamos conhecer, me deixa falar um assunto realmente importantíssimo, que se você compreende isso, você vai compreender por que o juízo tem 3 fases. Eu faço
faz 10, 11 anos, o programa de Bíblia Fácil para espanhol. Faz 10 anos estou fazendo esse programa para espanhol. E uma das coisas que eu falava enquanto eu falava sobre o juízo de Deus, surgiu uma pergunta muito interessante de um dos convidados. Eles vêm de diferentes países da América do Sul para participar do programa. E ali veio uma pergunta, que ao começo me fez tremer. Eu não tinha uma resposta na hora. Me diz, pastor, por que é necessário um juízo? Se Deus é justo, Ele tem razão. Por que precisa ter registros, estar anotando, estar vendo? Para quê? Não tem necessidade. Ele salva quem Ele quer. Ele que está perdido. Quem está salvo, está salvo. Por que precisa ter um juízo? E por que o juízo precisa 3 faces? Por que motivo? E então ali começou minha resposta. Enquanto eu estava respondendo, eu pensei assim: todas as vezes que eu vou falar de juízo, eu tenho primeiro que mostrar às pessoas por que é necessário o juízo e por que em 3 fases. Porque se você compreende isso, você vai compreender como Deus é justo e misericordioso. Bom, vamos começar então. Por quê? Sabe por quê em 3 fases? Porque o mal, o pecado, não é um problema da terra. E aqui você vai discutir comigo, vai dizer, pastor, o que está falando? A terra é o único planeta onde tem pecado no universo. Muito bem, mas vou te dizer uma coisa: o pecado não começou na terra. O pecado começou no céu. Se o pecado começou no céu, então o pecado não é um problema somente da terra, é um problema do universo. Universo. Quando você vai para Apocalipse capítulo 12, diz assim, que houve uma batalha no céu. Miguel lutava contra o dragão, que é o diabo, o inimigo. E nessa luta o inimigo foi lançado do céu. Está falando do momento quando o anjo de luz, chamado Lúcifer, se rebelou contra Deus e finalmente ele foi julgado aqui na terra. Mas a pergunta é, onde começou o pecado? Não foi na terra. O pecado começou no céu. Então, Deus não tem que resolver apenas um problema de pecado na terra. Deus tem que resolver uma mancha no universo. Porque não começou na terra, começou no céu. E você vai dizer, pastor, então, não estou entendendo. E que tem a ver isso com juízo? Aqui tem a ver. Se o pecado começou no céu, então, você vai me dizer, quem está envolvido neste assunto do pecado? Quem? Sou o ser humano? Não. Sabe quem está envolvido? Anjos. Sabe quem está envolvido? Seres criados em outros mundos que nós não conhecemos. Então, para que é necessário um juízo? Lembre uma coisa, o diabo colocou argumentos em contra do caráter de Deus e convenceu a terceira parte dos anjos do céu. Ou seja, os argumentos do Satanás eram muito convincentes. Para que anjos sejam convencidos, significa que os argumentos em contra do caráter de Deus era muito forte. Era alguma coisa que realmente tem razão. É assim. Terceira parte dos anjos
Foram com ele. Então, o pecado manchou o universo. Então, ali acontece que hoje temos 3 grupos. Primeiro grupo, anjos. Segundo grupo, o ser humano pecador. E terceiro grupo, qual é o terceiro grupo? Seres criados de outros mundos estão olhando. O que Deus vai fazer para resolver o problema do pecado? Realmente Deus é justo ou é que o diabo tinha razão? E os anjos no céu, realmente Deus é justo? Porque a terceira parte dos anjos foram convencidos. Então, as 3 faces do juízo respondem aos 3 grupos sobre o caráter de Deus: aos anjos, aos homens e aos seres dos outros mundos. É por isso que é necessário 3 faces. Porque os anjos na eternidade têm que dizer: Deus é justo. Os seres de outro mundo vão ver: Deus é justo. A humanidade tem que dizer: Deus é justo. Pero para que todo o universo diga que Deus é justo, precisa haver um juízo. Para quê? Para vindicar o caráter de Deus. Queridos, a eternidade não começará com dúvidas sobre o caráter de Deus. Deus tem que ser visto ante o universo como aquele que é misericordioso e aquele que é justo. É por isso que Deus tem registro. Por quê? Porque os seres humanos somente vemos rostos, mas no registro está intenções, coração, palavras, o que ninguém vê. Para que o ser humano possa dizer: verdade, Deus é justo. Os anjos possam olhar e dizer: verdade, Deus é justo. Os seres de outro mundo possam dizer: verdade, Deus é justo. Todo está registrado. E tudo o que o diabo falava sobre Deus era mentira, porque no juízo o caráter de Deus de novo foi vindicado para todo o universo. É por isso que cada fase de juízo é uma resposta que Deus dá a estas pessoas. Você acha que isso é uma coisa que eu aprendi assim? Não, isso está na Bíblia. Veja o que diz o livro 1 Coríntios capítulo 4, verso 9. Diz assim o texto bíblico, 1 Coríntios capítulo 4, verso 9. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte. Você consegue ler aí o texto? Que coisa diz? Pois somos feitos, que coisa somos feitos? Espetáculo. Para quem? Para o mundo. Para quem mais? Para os anjos. Para quem mais? Para os homens. Você consegue ver ali 3 grupos? O que eu estou dizendo? Nosso planeta chamado Terra chega a ser o palco principal, onde os anjos, os seres de outros mundos e o mesmo mundo está vendo como Deus trata o pecado. Você e eu somos palco do universo. Deus primeiro está sendo julgado pelos todo o universo e Deus vai demonstrar através do juízo que Ele é justo. A palavra mundo ali pode ser traduzido como universo. Somos espetáculo no universo para os anjos, para os homens. Ou seja, as dúvidas e as perguntas nas mentes do universo finalmente vai reconhecer que Deus é justo. É por isso que é necessário o juízo em 3 fases. Muito bem, vamos para a primeira fase. Sabe que coisa lindo? As 3 fases
as três faces do juízo estão no livro de Apocalipse. Por que você acha que muita pessoa tem medo de abrir o Apocalipse? Porque ali fala sobre uma realidade que as pessoas não querem ver. Tem muita igreja que esconde o livro do Apocalipse, tem muito pastor em outras denominações que não gostam do livro do Apocalipse, tem algumas religiões que proíbem o livro do Apocalipse, porque o livro do Apocalipse revela Jesus Cristo de maneira completa, mas também revela uma realidade. Hoje está acontecendo o juízo. Qual a primeira fase então? Primeira fase, mais uma vez, Apocalipse 14, 7, temei a Deus, obedece a Deus. Lembra você que coisa é temer? Dai glória a Deus, pois é chegada a hora do seu juízo. O texto diz, o juízo chegou. É o primeiro anjo que está proclamando, Jesus ainda não voltou. Ou seja, a primeira fase é antes da volta de Jesus. Juízo chegou. E ali vem a primeira pergunta. Pastor, onde é esse juízo? Onde? Muito bem. Para responder onde, me deixa contar de maneira breve. Se você quer mais informação, entre em contato com a igreja ou com a Novo Tempo, que temos revistas para que você entenda muito melhor. Mas me permita fazer um breve resumo, o que fala o livro de Daniel sobre o juízo. O livro de Daniel, capítulo 7, fala sobre 4 bestas que saem do mar. Ou 4 bestas. Essas bestas têm figura de leão, urso, um leopardo, né? E uma besta terrível. Terrível. Essas 4 bestas significam os 4 maiores impérios: Babilônia, os medos e persas, o império grego e Roma. E diz que da 4ª besta saíram da sua cabeça 10 chifres. E desses 10 chifres apareceu um chifre pequeno. E esse chifre pequeno, chifre na Bíblia significa poder. Esse poder teve autoridade sobre a terra para perseguir aos santos de Deus por 1260 anos. 3 anos e meio ou 42 meses é igual a 1260 anos. Pastor, você me está confundindo. Tira as contas comigo. Vamos lá. Quantos meses tem um ano? 12 meses. 2 anos? 24 meses. Quantos meses são 3 anos? 3 por 12? 36. Quando a Bíblia fala de 3 anos e meio, está falando 3 anos, 36 meses, mas meio ano são 6. 36 mais 6, 42. Ou seja, a profecia de 3 anos e meio é a mesma de 42 meses. Porque 3 anos e meio, tempos e a metade de um tempo, apunta a 3 anos e meio. E 3 anos e meio são 42 meses. Agora, multiplica 42 meses por 30 dias que tinha o calendário judaico. Quanto é 42 por 30? 1260. Então, quando a Bíblia fala 1260 dias, está falando de um período profético. Segundo Números 14:34 e Ezequiel 4:6, um dia é igual a um ano. 1260 dias é 1260 anos. E quando vamos para a história, vemos que nesta história houve um poder que se levantou para perseguir. E isso não dá nem para ocultar, está nos livros de história. A Idade Média, a Idade Escura, a Idade da Santa Inquisição, a idade onde se executava todo aquele que não se submetia a um poder. Isso está na história. Quanto durou? 1260 dias. Quando acabou o Império Romano? O ano 476 depois de Cristo. Quando Rômulo Augusto, sendo o último imperador, saiu derrotado por 10 tribos que invadiram o Império Romano, o que hoje chamamos de Europa. E depois que o imperador saiu do cenário, quem apareceu? O bispo de Roma. E no ano 538 começou a ter domínio completo. E você some 538 mais 1260 dá exatamente 1798.
E sabe o que aconteceu no ano 1798? O Papa Pio VI estava celebrando sua coroação, seu aniversário de coroação, ali na Capela Sixtina, e o general Berthier, por ordem de Napoleão Bonaparte, leva preso. Acabou. 1260 anos. Mas pastor, por que me está contando isso? Porque a Bíblia diz que depois de esses 1260 anos, olha o que diz Daniel 7, 9 e 10. Aparece uma cena do juízo do céu. Daniel 7, 9 e 10. Eu continuei olhando, até que foram postos tronos. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares serviam. Milhões e milhões assistiam diante dele. Assentou-se, que coisa diz? O juízo. E abriram-se, que coisas se abriram? Os livros. Sabe depois de que foi? Depois que esse chifre pequeno deixou de governar. Ou seja, o juízo no céu teria que começar depois de 1798, como diz Daniel capítulo 7. E se você vai para uma profecia um pouquinho mais longa, Daniel 8,14, fala, até 2300 tardes e amanhãs, o santuário será purificado. Que santuário? Lá no céu. E você vai ver que depois de 1798, chega uma data que é 1844. Bom, se você quer mais informação, eu sei que estou falando muitas datas aqui, você pode estudar a Bíblia conosco, pode solicitar um curso bíblico, uma revista, podemos estudar com você, temos tanto material para falar de maneira bem específica, mas estou colocando isto em cena, porque isso tem que ver com o juízo de Deus. Começou onde? No céu. Quando o anjo diz assim, a hora do juízo chegou. Que significa? Já passou a perseguição, passou os 1260 anos, o chifre pequeno já fez tudo o que ele quis, mas agora no céu foram colocados tronos e os livros foram abertos. Jesus começou uma obra espetacular de juízo. Mas juízo para os cristãos não é medo, juízo para os cristãos é vitória, porque aquele que está em Jesus não tem condenação. O livro de Romanos capítulo 8, verso 1 diz assim, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus Cristo. Ou seja, o juízo para os cristãos é alegria, porque Jesus defende, Jesus é o advogado. Mas você precisa ser fiel a Jesus. Não somente dizer, eu sou cristão, mas Jesus não está na sua vida. Eu sou cristão, mas Jesus não é o primeiro na sua vida, não é a prioridade na sua vida. Porque no juízo você vai declarar se realmente bom cristão ou não. E ali vem o apóstolo Paulo. E no livro 2 Coríntios 5:10 diz assim, olha o texto bíblico. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Quantos? Todos. Pastor, agora estou meio confundido. Se o juízo está acontecendo no céu e todos vamos comparecer, o que significa isso? Um dia eu vou pegar um foguete espacial, vou para o céu, vou para o juízo? Não. Você sabe como comparecemos diante de Deus? Através do registro de nossa vida. Porque aqui na terra, todas as coisas que você faz são anotadas pelas testemunhas que são chamados de anjos. A decisão que você hoje toma por Jesus é anotado. A decisão de indiferença por Jesus é anotado. As coisas que ninguém sabe e você faz na escuridão é anotado.
todo. Então, seu nome e meu nome aparecem no tribunal de Deus através de quê? Registros. E você comparece diante do trono de Deus, ante o tribunal divino, para ser investigado por Deus. Me deixa falar sobre um assunto interessante do juízo. E não fique preocupado, porque no seguinte encontro, amanhã, você vai compreender por quê. Mas hoje apenas vou deixar a curiosidade, para que você não falte amanhã. Você sabia que nessa primeira fase de juízo, somente são investigados todos aqueles que dizem ser cristãos? Ninguém mais. Ah, pastor, então é melhor, eu não sou cristão, eu não vou. Ah, tranquilo, porque é pior o que vem depois. É melhor que nosso nome passe nessa primeira fase, porque se nosso nome passa na primeira fase, significa que você ainda tem esperança. Porque na segunda e na terceira, não tem mais esperança nenhuma. Olha o que diz o livro de 1 Pedro, capítulo 4, verso 17. Porque já é tempo que comece o julgamento por onde? Pela casa de Deus. Sabe quem são os primeiros julgados? Todo aquele que diz, eu sou crente, eu acredito em Jesus. Você é crente? Sim, muito bem, passa pelo juízo. Mas por quê? Porque você diz que é crente. Mas por que preciso passar por juízo se digo que é crente? Porque quando Jesus vem, vai vir com uma recompensa. E você vai ser recompensado só se foi fiel crente, autêntico crente, genuíno crente, não falso crente. Por isso Jesus diz, não todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino. Por quê? Porque você vai ser julgado. A Bíblia fala que na casa de Deus, na igreja, tem trigo e tem joio. A igreja de Deus tem virgens sábias e nécias. Está dentro do povo de Deus. Então, nessa primeira fase de juízo, é Deus quem determina e diz assim, filho, a ver, Joel Flores, muito bem, seu nome está passando aqui, filho. Você diz que crê em mim, mas você não me ama. Você apenas tem uma religião. Eu nunca vi você na igreja, eu nunca vi você entregar seu coração a mim. Quando você tinha que escolher entre eu e seu trabalho, você escolheu seu trabalho. Que tipo de crente é esse daqui? Esse não é crente, não. Ele diz ser crente, mas crente não é. Você está entendendo? O juízo é para determinar se realmente nós cremos de todo o coração. Se realmente nós amamos a Jesus. Agora, pastor, por que Deus tem que anotar? Porque ainda que Deus saiba tudo e não precise que esteja anotado, os anjos não sabem, o universo não sabe, e Deus tem que mostrar para o universo que Ele é justo. É por isso que todas nossas escolhas são anotadas. Os anjos não podem ler a mente, o universo não pode ver nosso interior. Tem muito cristão que aparenta ser bom, mas não é bom. Então, quando Jesus volta e leva só um grupo e os outros não, algumas pessoas vão pensar, por que não foi o pastor? Eu achava que ele estaria lá. Eu acho que Deus teve um erro. Filho, vem aqui. O registro está aqui. Você não precisa ter dúvida que eu sou justo. Eu sou justo. Senhor, mas na igreja, 1000 membros, a igreja lotada, todo mundo louvava a Deus. Sim, filho, mas você apenas viu uma igreja lotada, mas eu vi
quando o irmão saiu da igreja, isso que você não viu, isso eu vi. Senhor, não é possível. Meu nome estava no registro da igreja. É verdade, estava no registro da igreja, mas no registro do céu tinha uma vida doble. Juízo. Deus é justo. Quando Ele volta para a terra, Ele vem para dar recompensa somente àqueles que são fiéis. Mateus capítulo 16, o verso 27 diz assim: porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. E para dar a cada um segundo suas obras, que coisa teve que acontecer? Um juízo. Preciso juízo. É necessário juízo. Quando Jesus volta, o livro de 1 Tessalonicenses capítulo 4 diz que haverá ressurreição. Muitos túmulos serão abertos, mas outros túmulos não se abrirão. A pergunta é, quem decide quem vai ressuscitar na primeira ressurreição e quem vai ressuscitar na segunda ressurreição? Você quer entender sobre isso? Venha amanhã eu vou falar disso. Sabe onde se decide? Agora, na primeira fase do juízo. Dos vivos, quem vai e quem fica. Dos mortos, quem ressuscita e quem não. Você já escutou aquela ideia? Uma pessoa morreu, já está no céu, está lá olhando. Isso a Bíblia não fala. Sabe por quê? Porque se quando uma pessoa morre e vai para o céu, já tem recompensa. E a Bíblia diz que a recompensa só virá quando ele volta pela segunda vez. Os mortos estão descansando nos seus túmulos até a volta de Jesus. E quando Jesus volte, ali eles vão receber a recompensa. É ali. O apóstolo Paulo, quando escreveu para o Timóteo, diz assim: Timóteo, eu vou morrer, eu vou para o túmulo, para a sepultura, mas um dia Deus me levantará e me dará a coroa de vida. Ele não diz: Timóteo, eu vou estar lá no céu, desfrutando a eternidade, eu vou estar ali olhando para você. Não, eu vou morrer, mas um dia Jesus vai me ressuscitar, porque a recompensa não acontece quando alguém morre, a recompensa acontece quando Jesus volta pela segunda vez. Ainda existe graça. Sabe por quê? Porque ainda é pregado o Evangelho. Enquanto o Evangelho é pregado, a graça continua aberta. E o convite do céu está no livro de Hebreus capítulo 4, verso 16, e diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro. Jesus agora está no santuário, e agora mesmo está acontecendo um juízo. E você sabe quais são os primeiros nomes que aparecem no juízo? Os primeiros nomes que aparecem no juízo são aqueles que já faleceram. Ninguém te salva de morto. As decisões são em vida. Quando uma pessoa morreu, já decidiu de que lado estar. Mas você está vivo. Você ainda pode decidir por Jesus. Você ainda pode se aproximar ante o trono da graça, porque Jesus ainda é advogado. Mas lembre uma coisa: um dia a graça acabará. E sabe qual é o pior? Para mim, pode acabar hoje, e para você também. Pastor, como que hoje? Jesus já vai sair do santuário? Não. Se hoje é o momento de sair,
eu morro, a graça acabou. Ninguém sabe o dia, o seu último dia de vida. Por isso que o apelo de Deus é: viva aqui na terra todos os dias com Jesus. Que se hoje você tivesse que morrer, você vai ter a certeza que vai ressuscitar quando Jesus volte. Viva hoje com Jesus. Não entregue seu coração a Jesus amanhã, o ano que vem. Não, hoje, porque ninguém sabe quando é o último dia de sua vida. Mas também ninguém sabe quando Jesus vai sair do santuário. Ninguém sabe. Por isso hoje você tem oportunidade. Ainda existe graça. Nesta noite, eu quero te falar para o teu coração. E em nome de Jesus, quero te pedir, como as outras noites, se você hoje quer fazer sua entrega a Jesus, dizendo: Senhor, eu quero ser um cristão autêntico, eu quero chegar ante o teu trono de graça, eu quero receber teu perdão, eu quero que minha vida esteja em Ti, porque não há nenhuma condenação para aquele que está em Jesus Cristo. Então, por favor, te entrego meu coração, minha vida, porque eu quero que você seja meu advogado. Eu quero salvação. Você quer receber a graça de Deus? Venha aqui em frente nesta noite, agora, em nome de Jesus. Venha aqui e diga: Senhor, te entrego meu coração. E você que está ali do outro lado da tela, aqui está aparecendo um QR Code. Você pode apontar com seu telefone, você pode tomar uma decisão agora. Se aproxima a Jesus, volta aos braços do Pai. Você ainda não é batizado, decida hoje ser batizado, agora mesmo. Busca uma igreja adventista dos sétimos dias. Vamos estar ali com os braços abertos para te receber. Mas por favor, não adie a sua decisão pela salvação, porque ainda existe graça. E a graça está disponível hoje para você. Vamos escutar uma linda música hoje. Enquanto escutamos, eu quero que você entregue seu coração ali onde você está. Mas não seja indiferente, porque o Deus quer salvar. E você tem que entregar o seu coração. Eu quero ser inteiro, quero de verdade. Desejo ser completo no Senhor Jesus. Meu pobre coração só é metade. Se o coração de Cristo não pulsar em mim, por isso me entrego todo em seu altar. Mesmo que seja só uma parte do que eu posso ser, vou nesse instante, não pode ser depois, pois já é tarde e o tempo quase já se foi. Sou fragmento, por isso eu venho aqui. Não quero assim viver, que Cristo viva em mim. Já demorei demais a decidir na entrega, começo e meio sem certeza do meu fim. Estou aqui, Jesus, preciso agora. Vem resgatar e completar meu coração. Por isso me entrego todo em seu altar. Mesmo
mesmo que seja só uma parte do que eu posso ser. Vou nesse instante, não pode ser depois, pois já é tarde e o tempo quase já se foi. Sou fragmento, por isso eu venho aqui. Não quero assim viver, que Cristo viva em mim. Me ajude a levantar, pois não consigo. Anseio ir a ti, mas algo me detém. Quebrantar o que estiver me impedindo, e então quero ir em tua direção. Por isso me entrego todo em seu altar. Mesmo que seja uma pequenina parte do que eu posso ser, vou nesse instante, não pode ser depois, pois já é tarde e o tempo quase já se foi. Sou um fragmento, por isso eu venho aqui. Não quero assim viver, que Cristo viva em mim. Você já tomou a decisão? Você que está ali do outro lado. Mais uma vez, aqui aparece um QR Code. Aponta com teu telefone. Entre esse link. Queremos orar por você. O Espírito de Deus ainda está falando ao teu coração. Estou falando para alguém que não consegue tomar a decisão por Jesus. Já adiou muitas vezes. Já te acostumaste sempre a adiar tua decisão por Jesus. Até quando? Jesus ainda te oferece oportunidade. Entregue sua vida, o seu coração. Entregue. Eu te espero numa igreja adventista do sétimo dia. Estaremos ali com os braços abertos para te dizer: seja bem-vindo a uma família que se prepara para o reino dos céus. Tome sua decisão. Ore comigo. Obrigado, Pai, pela bênção de Tua palavra. Obrigado pelo juízo que está acontecendo no céu. Porque esse juízo é boa notícia para todos aqueles que te amam. Porque sabemos que Tu nos defendes. Ninguém é perfeito, mas Tua graça nos cobre. Tu nos justificas, Tu nos santificas, Tu nos preparas para o Teu reino. Mas também, se aqui tivesse alguém que ainda não entregou sua vida, ou alguém que está escondendo alguma coisa na sua vida e sabe que precisa tirar do seu coração, agora, com o coração arrependido, está dizendo: Senhor, eu quero ser um cristão verdadeiro. Se meu nome hoje passar pelo juízo, eu quero que Tua justiça cobra a minha vida. Eu quero a Tua salvação. E quando um dia saias do santuário e os livros sejam fechados, que nosso nome esteja escrito no livro da vida, para que quando Tu voltes, podamos receber a recompensa maior, que é viver contigo pela eternidade. Abençoa as decisões que hoje foram tomadas, as pessoas que estão aqui e as pessoas que estão lá desde casa tomando essa decisão. Teu Santo Espírito continue falando para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Dá um forte abraço àquele que está ao teu lado. Deus te abençoe.
Te aguardo amanhã.